Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Minérios Minerales pela oportunidade de trazer nosso trabalho. Eu estou aqui representando todo o time da Anexa de Vazante, e o título do nosso trabalho é Redução do Consumo Específico de Sulfeto de Sódio. Eu queria começar trazendo um contexto para vocês. O nosso principal produto na unidade de vazante é o concentrado de zinco, e o reagente aqui, foco, né, é o sulfeto de sódio. Ele é um reagente aplicado na flotação e ele tem dois principais objetivos, duas principais funções. A primeira é atuar como um ativador da flotação dos minerais silicatados de zinco. O nosso principal mineral minério é a vilemita, e o sulfeto ele vai, então, absorver, né, na superfície desse mineral para possibilitar uma coleta mais efetiva da amina, que é o nosso coletor nessa etapa. E um outro papel muito importante do sulfeto é regulador de pH. Então, ele vai fornecer à polpa uma alcalinidade necessária e adequada para possibilitar a solubilidade ótima da amina, que é o nosso reagente coletor, no caso da flotação de silicatos. E um outro reagente muito importante também que foi abordado nesse trabalho é o carbonato de sódio, né, que a gente chama comumente aí de barrilha, e ele atua auxiliando o sulfeto de sódio em uma dessas duas principais funções, né? A barrilha ela é um modulador de pH, então ela auxilia nessa parte aí de regulagem de pH e ela é interessante por ser um reagente mais barato, se comparado ao sulfeto de sódio. Então, o que a gente utilizava, né, na data de início do projeto era uma mistura entre o sulfeto de sódio e o carbonato de sódio. A gente faz a dosagem dos dois reagentes junto. Trazendo um pouquinho aqui do contexto, né, além da relevância em termos de processo que o sulfeto de sódio possui, ele também possui uma relevância econômica muito grande. Então, por exemplo, no ano de 2020, do gasto total com insumos que foi realizado na usina, né, 10 milhões foi gasto com sulfeto. Então, 53% do gasto total foi realizado somente com sulfeto de sódio. E eu trouxe ali no gráfico ao lado o índice técnico do sulfeto de sódio, né, em quilos por tonelada, histórico, aí, desde o ano de 2016, para vocês entenderem um pouco o desafio, né, que a gente tinha no nosso projeto. A gente estabeleceu um baseline de 1,83 quilos por tonelada, consideramos aí de janeiro de 2020 a maio de 2021. E o nosso projeto iniciou, então, a partir de junho de 2021. A gente levantou, né, diante desse desafio aí com o custo de sulfeto de sódio na usina, a gente levantou diversas possibilidades que poderiam gerar redução do consumo, né, a gente levantou várias ideias. Então, a gente pensou em testes com variação de concentração da barrilha, teste com variação de concentração do sulfeto, teste com recirculação de água do espessador, que é uma água que já possui um pH mais elevado, já tem ali um sulfeto também residual. Teste com condicionamento do sulfeto de sódio a diferentes percentuais de sólido e testes com novas aminas, né? Como eu comentei, o sulfeto ele tem também a função de possibilitar, né, uma alcalinidade para potencializar a solubilidade da amina. Então, uma opção também era a gente adquirir, né, testar aminas que solubilizassem um pH menor, por exemplo. Dentre todas essas possibilidades, a gente selecionou duas que a gente acreditou que teriam um resultado mais imediato, que foram os testes com variação de concentração de barrilha e de sulfeto. Por quê? Né? Porque a gente já conseguiria implementar de forma imediata, sem necessidade de nenhum tipo de investimento extra ou de estrutura, né? O que não era o caso de todas as alternativas. Mas a gente seguiu com testes em todas elas, a gente apenas priorizou essas duas primeiras. Trazendo um pouquinho aqui, né, a gente fez testes exploratórios em todas aquelas condições e selecionamos, então, as melhores condições em cada um dos cenários. Então, as melhores condições de concentração de sulfeto que a gente conseguiu, as melhores concentrações de barrilha, pegamos também as condições com recirculação de água e a gente fez uma mistura, então. Então, o teste padrão é o primeiro ali, né, que está zerado, porque os outros a gente vai comparar com ele, o consumo de sulfeto. O primeiro ali é com a água do espessador e o sulfeto a 44 gramas/litro. Né? A nossa condição padrão era o sulfeto a 48 gramas/litro e a barrilha a 23 gramas/litro. Então, a gente fez uma gama aí de testes variando a concentração do sulfeto de sódio e o melhor cenário que a gente encontrou foi com 44 gramas/litro. Então, naquela primeira ali, a gente mesclou as duas condições, né? A água do espessador e o sulfeto a 44.
Na série seguinte, foi água industrial, normal, sem ser recirculada, né? Com sulfeto a 44 grama-litro e a barrilha a 32 grama-litro, que foi uma condição ótima também que a gente verificou, né? Subia a concentração da barrilha de 23 para 32 grama-litro. E, por fim, a água do espessador, o sulfeto é 44 e a barrilha é 32. E a gente fez a flotação em bancada de diversas pilhas, né, com diferentes teores de alimentação, diferentes minérios, para a gente verificar se essa condição ela se reproduzia, né, com a variação também de teores de alimentação e de diferentes minérios. E essa daí foi uma média de redução que a gente obteve. Então, a condição que a gente escolheu para replicar industrialmente foi a de sulfeto a 44 grama-litro e a barrilha a 32 grama-litro. Eu queria trazer um pouquinho de como que foi a execução desse projeto, né? A gente teve muita resiliência, a gente fez mais de 107 testes de flotação de bancada para chegar nessas condições e depois para otimizar, né? Para garantir que a gente tivesse ali, de fato, um resultado representativo. A gente estudou muito, então todo o desenvolvimento desse projeto foi feito internamente. Na área de processos, levantou ideias junto com o time de operação, colocou em prática, fizemos os testes, tudo, né, com o nosso conhecimento mesmo da equipe. A gente fez muito com pouco, porque a gente teve um custo zero de implementação dessa iniciativa, e a gente assumiu um risco para aumentar nosso potencial de ganho. Esse é um dos valores da Anexa. E a gente demorou 3 dias entre o momento em que a gente compilou e apresentou os resultados, até o momento em que a gente começou a preparar já com as novas condições na usina. Aqui eu trouxe os nossos resultados, né? Como eu tinha falado, o nosso baseline era 1,83 quilos por tonelada de sulfeto, e a gente conseguiu abaixar para 1,63, considerando até o fechamento de abril deste ano. Isso daqui é uma comprovação, né? Isso era uma premissa do nosso projeto. A gente teria que garantir a redução do índice técnico de sulfeto, mas sem prejudicar, obviamente, na nossa recuperação de zinco e no nosso teor de concentrado, que é a nossa garantia de qualidade para a etapa de metalurgia, né? A etapa seguinte. Então, por esses gráficos aí, a gente consegue perceber que a gente não teve prejuízo, nem a recuperação, nem ao teor de concentrado. E isso daqui é a comprovação estatística, né, do nosso projeto, evidenciando aí que, de fato, a redução de índice técnico ela ocorreu, né? Então, a gente pode garantir aí que a média do período depois do teste, com as novas condições de preparo, é menor do que a média antes. Aqui eu trouxe a quantificação financeira do impacto da nossa iniciativa. Como eu comentei, né, o sulfeto ele tem uma relevância em termos financeiros muito grande para a usina. Então, considerando aí em um ano o gasto com sulfeto de sódio e barrilha, a gente tem 20.948.000. A gente teve uma redução de 1.951.000 com o sulfeto, né, reduzindo aí de 48 para 44 grama-litro. E a gente teve um aumento de consumo da barrilha, como era esperado, né, como era previsto no projeto, de 860.000. Então, compilando aí em um ano de projeto, né, que fechou agora no mês de maio, a gente teve 1.090.000 de economia, considerando aí o gasto com sulfeto de sódio e barrilha. E eu tinha comentado no início, né, que a gente tinha levantado diversas ideias, a gente priorizou essas duas, mas não deixamos de lado as outras oportunidades que a gente viu. Então, esse ano, a gente iniciou, dia 20 de maio, um projeto de recirculação de água do espessador. A gente estudou, viu que era viável, adquiriu a bomba e iniciou a dosagem. A previsão de ganho com essa iniciativa ela já está rodando, a previsão de ganho é de 900.000 no ano. E a gente está estudando também a implementação da recirculação de água do espessador de rejeitos, né, que também tem um volume grande. Hoje a gente tem uma planta de disposição a seco, e a gente está estudando também a viabilidade de recircular essa água, né, que a gente tem espaço na usina, e a gente acredita que pode trazer ainda mais ganho. Esse daqui é o time que são algumas das pessoas, né, que contribuíram ativamente para a implementação desse projeto, dessa iniciativa, que acreditaram, que contribuíram com ideias, que acompanharam junto também, né, a execução do teste. O teste industrial tem muitas variáveis, precisa de muito controle, de muito acompanhamento, e esse daí foi o time que fez acontecer. Então, eu queria agradecer a cada um aí, parabenizar,
e dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time e desse projeto que a gente executou juntos aí. Aqui estão os meus contatos, caso alguém tenha dúvidas ou queira entrar em contato depois para poder conversar mais sobre o projeto, eu estou à disposição. Obrigada pela atenção.